Então, ele é um PCD de baixa visão, que é importante para representatividade, que mostra que se pode chegar lá. E vou passar a primeira pergunta para o Nasser. Bom, pode explicar para a gente que são as cooperativas e o papel delas na geração de emprego e renda? Bom, boa noite para todos, né, e todas. É um prazer. Obrigado pelo convite, professor Marco Aurélio, Rodrigo. Acho que a gente é uma oportunidade única sempre poder falar para jovens que estão ali em um processo formativo sobre cooperativismo, né, e as cooperativas. O, o, o cooperativismo, ele, apesar disso não estar de maneira muito clara na academia brasileira mais, já esteve, né, por muito tempo, mas ele é um sistema econômico, né? E as cooperativas são o instrumento de realização desse instrumento, desse sistema econômico na nossa economia. O Brasil ele não é um país capitalista, também não é um país socialista, é um país de economia mista que tem três sistemas ali operando, né? E um deles é totalmente ignorado nessa condição, que é o cooperativismo. A gente tem parte da economia totalmente livre, livre mercado, parte da economia planificada e parte da economia organizada sobre a lógica do cooperativismo. E aí, por que eu estou trazendo isso? Para entender o conceito de cooperativa, a gente precisa dar esse passinho um pouquinho atrás, né? Para entender que comparando principalmente o modelo de capital, ali onde a finalidade essencial do business que se desenvolve é remunerar o capital, é organizar o trabalho, organizar a atividade econômica para que gere mais capital àqueles que o dominam ali, que tem seus focos no investimento, tem nenhuma questão ideológica que é o que é tecnicamente, o cooperativismo faz, do ponto de vista te entrega a mesma coisa, do ponto de vista de operação ali no dia a dia, a mesma coisa, com o objetivo de inverter a lógica do fluxo econômico. Ao invés de remunerar o capital, remunera trabalho, consumo ou produção. A cooperativa é uma sociedade de pessoas que se reúnem com esta lógica para garantir que todo o resultado econômico de uma atividade ou fique com o trabalhador, que organiza a cooperativa, ou com o consumidor, que organiza a cooperativa, ou com o produtor. Basicamente, a gente tem três tipos de cooperativa. A gente fala muito de ramos de atividade, né? Agora no Brasil são 8 ramos ali, trabalho, seguros, acabou de entrar, saúde, agropecuário, infraestrutura, enfim. Mas basicamente são três tipos. Tá? A gente tem cooperativas onde você é sócio e consumidor, ou seja, os consumidores organizam, por exemplo, seus supermercados ou outros meios de consumo, eliminando dentro da cadeia produtiva enquanto consumidores o excesso de atravessadores e, com isso, tendo um ganho de apropriação desses valores, né? Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil, interessante, é a Coop, lá em São Paulo, fica na região do ABC, depois vocês podem dar uma olhadinha, que é pensa nos maiores supermercados que vocês já viram. A Coop é isso aí, são 7 grandes hipermercados, 40 e tantas farmácias, postos de gasolina, marcas próprias, padarias, e por aí vai. Quem é o dono? É o cliente do supermercado, não é alguém que tem capital. E eu não estou falando de uma operação pequena, estou falando de uma operação de 3 bilhões por ano, né? São 3 bilhões de reais em consumo, aonde o resultado dessa atividade econômica vai para o consumidor, porque ele é sócio da cooperativa que opera no supermercado e também o consumidor dela. E ele não recebe pela condição de sócio da cooperativa, ele recebe na proporção do consumo que ele fez. Então, para cada real de produto que ele comprou, se ele teve ali, vamos dizer assim, o que seria o lucro do investidor no supermercado, ele tem de volta o que a gente chama que sobrou, a sobra, né?
vamos dizer que ele tivesse 10 centavos, então para cada real que ele gastou, ele tem ali uma sobra de 10 centavos, que seria o retorno daquilo, e isso faz toda a diferença. Assim. Tem gente que, final do ano, pega lá uma sobra de 20, 30 mil reais só porque fez compras no mercado que, além de qualidade, tem preço melhor e o resultado volta para ele. Né? Então, esse é um modelo. O outro modelo, né, como eu falei, o capital sempre organiza o trabalho para gerar mais capital. No caso das cooperativas de trabalhadores, você é sócio e trabalhador naquela cooperativa. Você organiza aquele business, você gera aquele empreendimento para garantir àquele trabalhador uma melhor remuneração, eliminando ali também da cadeia os atravessadores desse processo. Né? E aí você tem cooperativas nesse setor dos mais variados tipos, desde cooperativas educacionais, por exemplo, que são escolas onde os professores se reuniram, conseguiram o prédio, cadeira, mesa, licenças e juntos oferecem educação. Então, eu vou dar um exemplo interessante. A gente tem uma cooperativa que chama ASEC lá em Angra, que por 2 anos ficou na frente do Colégio Naval no Enem. Né? Uma pequena cooperativa onde os professores são os donos e tudo que entra ali é para esses professores, onde o cara que está te dando aula é o dono da escola, né? É um dos donos, é um sócio da escola. Então, você muda a lógica desse processo totalmente. Do ponto de vista da entrega para o consumidor final ali, para o cliente, para o aluno, pai do aluno, é igual a qualquer escola. Você vai lá, vai estudar, vai ter uma mensalidade. A diferença é que o professor que está lá é o sócio. Obviamente, nossas cooperativas hoje têm investido bastante em educação cooperativista, explicando nós somos uma cooperativa, o cooperativismo funciona assim. E o terceiro grupo, que talvez seja o mais pujante no Brasil, é aquela cooperativa que se constitui a partir dos produtores de algo, principalmente no agronegócio. 60% do agronegócio brasileiro passa por uma cooperativa, 30% do agronegócio americano, são os dois maiores mercados do agrobusiness do mundo, passa por uma cooperativa, então não são números irrelevantes, né? Só que qual é a lógica? É a mesma, eliminar o excesso de atravessadores, reorganizar toda a cadeia econômica no interesse daquele que é o principal agente dessa cadeia. Não tem agronegócio sem agricultor, né? Não tem. Você pode pegar o que você quiser dentro dessa cadeia. Sem o agricultor, até hoje, pelo menos, até a evolução da tecnologia, não tem agronegócio. E aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor na prática esse efeito, a gente tem uma cooperativa que chama Aurora. Todo mundo já deve ter visto aí nos mercados frango, nugget, pratos completos, né, carne de boi, enfim, tudo. Cara, é uma linha muito, muito, muito completa. Aí você chega lá em Chapecó, que é a sede da Aurora, né? A Aurora é uma central com 10 cooperativas conectadas. Você chega lá, você vê um desenvolvimento econômico absurdo. Por quê? Porque é uma cooperativa que fatura ali por ano, dependendo do mercado, de 20 a 30 bi e distribui para 100 mil famílias. Não tem um bilionário, tem muitos milionários, mas não tem um bilionário ali dentro daquela cooperativa. E aí você olha a cadeia, quando eu falo assim de eliminar o excesso de atravessadores, olha como é interessante. O tipo de milho, de semente de milho, que eles plantam para produzir a ração na fábrica que é deles, para alimentar o gado, o frango, o porco que é deles, foi desenvolvido no laboratório da Aurora. Então, ou seja, nem o cientista lá que desenvolve a variedade do milho que eles plantam, que é uma variedade totalmente adaptada para aquele bioma daquela cidade e região, né, que cresce melhor e que se adapta melhor, ganhou dinheiro com eles, percebe? E aí, quando você começa a analisar essa cadeia, a, toda a estrutura de implemento agrícola é deles, a loja que vende trator é deles, o posto de gasolina é deles, a escola que os filhos estudam é deles, os supermercados onde eles fazem compra são deles. Né? Toda a vida, olha como que se fala
impacto econômico, ou como que o cooperativismo ele se entrelaça na economia, né? Toda a vida dessas famílias, dessas 100 mil famílias, está totalmente conectada na cooperativa. E aí, ela, em vez de entregar o frango vivo, e ali morreu acabou a relação dela, né? Não, ela ainda agrega valor, transforma em produtos, né? E leva isso para o mercado. O centro de distribuições, aqui no Rio a gente tem um centro de distribuição da Aurora, também são deles, né? E isso faz com que a região de Chapecó seja uma região muito rica, rica mesmo, assim, que você olha e fala, não, não é possível, né? A ponto de ter um time, como a gente tinha lá o Chapecoense, acabou ficando nacionalmente famoso por uma desgraça, mas eles estavam disputando um campeonato em alto nível competitivo já, né? E aí o divertido nessa história toda é que todo o sistema econômico daquela produção agrícola está todo feito no interesse do agricultor. Então você chega lá, cara, você imagina uma cidade do interior, né? Sei lá, seria Rio das Flores. Você vai, anda, é nada, e do nada nasce uma cidade que, cara, fisicamente se equipara ali a, sei lá, uma Barra da Tijuca em alguns aspectos, em termos de lojas de luxo, coisas caras. Por quê? Porque o poder aquisitivo é muito alto. E é uma cidade que tem pleno emprego. Na verdade, a Aurora hoje tem dificuldade de contratar gente. Não tem mão de obra mais, né? E aí você vai vendo o impacto econômico que tem você inverter toda a lógica da cadeia para isso. Comparar aí com a concorrente, não vou citar nomes, mas a concorrente tem uma estrutura que é o seguinte, também opera de 25 a 35 bilhões, geralmente um pouquinho mais que a cooperativa, né, que é a Aurora, mas quando você olha a estrutura dos principais acionistas, 50% do lucro vai para um casal, uma holding de um casal, família. Não tem nada de feio nisso, mas vamos lá, essa uma família compra naquela cidade? Investe naquela cidade? Nem passa lá, que é lá em Concórdia, que é do lado. Nem passa lá. Tem importância para a cidade? Óbvio, gera emprego, gera trabalho, gera desenvolvimento econômico. A indústria ela é uma distribuidora de renda e riqueza inquestionável, mas o resultado vai para um casal que, com certeza, especula, não vai circular como circula do lado ali, né, em Chapecó e região. E aí você sente a riqueza diferente, apesar de ser uma cidade rica também, Concórdia, você percebe na rua o nível de riqueza totalmente diferente. Então, uma cooperativa é uma sociedade onde trabalhadores, consumidores ou produtores reorganizam o processo produtivo para que eles sejam os protagonistas daquele processo econômico, né? Ela inverte a lógica de uma sociedade de capital, onde você simplesmente precisa ter capital. Sei lá, se eu quiser investir, abrir a bolsa de Nova York agora, olhar qual é o ticket que mais me dá retorno, que mais pagou dividendo, que mais performou, vou lá, compro aquela ação. Eu não preciso saber onde é, não preciso saber se aquilo lá tem trabalho escravo, se não tem trabalho escravo, não preciso comprar um produto, não preciso nem saber o que faz. Sem nem o nome da empresa, só sei o número do ticket, né? Eu vou ser sócio? Vou ser sócio. Eu vou participar do processo produtivo daquela empresa? Não preciso, né? A distribuição vai se dar por algo da minha relação econômica direta com a atividade daquela empresa? Não, só por possuir o capital, né? Já nas cooperativas a gente inverte essa lógica, percebe? Toda distribuição ela é pelo trabalho, pelo consumo ou pela produção, apesar de conseguir disputar ali em alto nível em alguns mercados, né? O caso do crédito é um também que é interessante, enfim. Eu vou deixar, senão eu vou acabar falando muito aqui. Não sei se foi claro, mas cooperativas são sociedades de pessoas, assim, vamos falar do conceito mais formalzinho, né? Sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, cujo objeto é permitir que trabalhadores, consumidores ou produtores exerçam e cheguem ao mercado coletivamente e ganhem nesta proporção ali os seus ganhos da atividade econômica, da organização coletiva da atividade econômica. É muito legal. Cooperativas têm tudo a ver com emprego e renda, realmente. É muito bacana esses exemplos
escola lá em Angra, né, desbancando a escola da Marinha. Colégio Aurora, Novac, né, muito bacana, a agroindústria, né, tem aquele economista Lisch que dizia que a agroindústria é um nível superior quando a indústria se conecta ao agro. E muito bem, você falou de uma cadeias pequenas, digamos. Existem exemplos hoje no Brasil, mesmo com as intempéries de desindustrialização que a gente tem, se nós temos exemplo de cooperativas na indústria de transformação. Por exemplo, no cooperativas. agronegócio a gente tem muito. No agronegócio o cooperativismo domina, né? Então a maioria, você tem a Lages, você tem a Frimeza, você tem a Frísia, a Aurora, e tanto a Aurora de carne quanto a Aurora de vinhos e suco de uva, a Coamo, que movimenta aí acho que 3% dos grãos do mundo, né? Você tem uma cooperativa, 3%. Você tem a Copesucar, que é dona da marca Açúcar União e da Alven, que é a maior produtora de açúcar do mundo. Você tem a Cochupé, que é a maior produtora de café do mundo. Todas essas têm agroindústrias fortes, né? Coca-Cola. Aí é a Batavo, né? Castrolanda, enfim, são muitas cooperativas no agronegócio que são muito fortes, mas não só no agronegócio, né? Existem algumas cooperativas da área de metal mecânica que vêm de um processo de empresas que estavam em falência e os funcionários tiveram a oportunidade de constituir uma cooperativa, negociar os créditos e dar seguimento àquela indústria falida e passaram a ser eles os donos dessa cooperativa. No Brasil, isso não é muito comum, mas existem alguns exemplos. Em outros países, como a Espanha, a Costa Rica, a própria Argentina aqui do lado tem alguns bons exemplos, o Uruguai tem alguns bons exemplos, a gente tem muito isso, né? Eu até escrevi um projeto de lei, entreguei lá para o CB Nacional e tenho trabalhado uma conversa com o Ministério do Trabalho sobre essa possibilidade, né? Só pegar um gancho assim, talvez saindo um pouquinho, a gente fala muito em reindustrialização do Brasil, não vai acontecer, a não ser que a gente invista nas cooperativas. Eu vou te explicar por quê. Hoje, na média, óbvio que tem exemplos fora dessa curva, mas quando você pega a média, e aí você é da área de dados, depois você pode me ajudar até a melhorar meu argumento ali, te agradeceria, mas eu peguei alguns dadozinhos ali dentro das minhas limitações, e na média, o retorno da indústria é de 3,5%. A FINEP, por exemplo, empresta a 4,5% anual, que é excelente para o mercado brasileiro. Mas eu já saio com 1% de déficit. Além disso, eu tenho que ter 20% ali do valor no mínimo. Bom, com algumas exceções, algumas linhas específicas, mas é basicamente isso. Isso eu estou falando do principal instrumento público de fomento à reindustrialização e que não tem dinheiro para cooperativa, eles não aceitam cooperativa nesse processo. Questão ideológica. Ok. Quando você avalia o seguinte, olha, para fazer uma indústria nova em determinado setor, eu preciso de 1 bilhão, mas eu tenho que entrar com 200 milhões. E a FINEP vai entrar com, sei lá, 800, com 4,5% de juros, para eu ter um retorno de 3,5% de média, e aí eu tenho a Selic a quase 15%. Se eu aplicar os 200, eu não vou ter risco trabalhista, risco tributário, risco de mercado, risco de geopolítica, né? Não vou ter apurrinhação com nada e talvez eu tenha o mesmo ganho aplicando os 200, por que eu vou me aventurar numa indústria? Não vai acontecer reindustrialização no Brasil, a não ser que a gente mude a lógica. Qual é a lógica? Um trabalhador que recebe talvez ali a possibilidade de abrir uma indústria com 100% financiado pelo poder público, nessas mesmas bases, talvez, mas talvez com 100%, apoiado com orientação da academia, de entidades como o SESCOP, que é a entidade que a gente dirige aqui, SEBRAE, né, SENAI,
esse cara, ele não está fazendo conta de retorno de investimento de EBITDA e companhia. Esse cara está fazendo conta do seguinte: cara, eu vou ter um bom salário, que é o da indústria, e mais o 3,5% depois que eu pagar a dívida coletiva aqui dessa indústria, então a minha remuneração vai subir, eu vou me aventurar nessa atividade econômica. Porque esse cara não está pensando no retorno, no dividend yield de investimento, esse cara está pensando em trabalhar. Talvez a gente tenha reindustrialização, um impacto econômico muito mais relevante, né, no ponto de vista de transformação social do que a gente tem hoje com essas políticas de reindustrialização que não vão para frente. Né? Mas ainda o Brasil não enxerga isso, não viu esse instrumento, as faculdades de economia não colocam isso no radar e quando chegam lá para formatar políticas públicas, sequer conseguem pensar nessa possibilidade. Isso é um desafio que a gente tem aí pela frente. Legal ter mencionado a Coxupé, né? Sul de Minas, em Guaxupé. Acabei conhecendo uma vez, não tinha ideia que era maior. É o produtor de café do mundo. Pois é. Muito legal, né? Um pouco desanimador se ter dito que do jeito que está a neoindustrialização fica difícil, mas a gente tem um cooperativismo. De quem analisa que. Mas assim, é uma conta bem simples. Se eu sou investidor hoje, se eu tenho que botar 20% a 15% de CI, não vou, porque assim, dependendo da indústria, daí que eu tenho aquela curva de montagem, retorno, 5 anos, sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Mas uma cooperativa tem ganho imediato, porque o cara começa a ter salário no outro mês. Começa a ter remuneração, porque ele está ali atrás disso. Né? Talvez funcione. Mas percebe? É um desafio. Eu não quero desanimar, mas talvez eu esteja errado, equivocado aqui na minha leitura, mas do ponto de vista pragmático, essa é a conta que eu faria. Por que eu vou arriscar se eu vou ganhar a mesma coisa só investindo ali, especulando no mercado financeiro? Nem especulando, né? Com juros altos Se botar só na renda fixa ali, vai estar tudo bem. Aí eu vou te perguntar agora, né? Como é que é o diálogo das cooperativas historicamente no Brasil? Aí eu te peço que você pode ir embora, pode voltar ao plano de metas do JK, Getúlio, fica à vontade. A gente teve. Primeira coisa é a seguinte: as pessoas acham que o cooperativismo é um negocinho pequeno. Uhum. Né? As pessoas não têm noção, e por mais que seja assim, esse é um dos grandes desafios que a gente tem: fazer com que as pessoas percebam que organizar a vida, ou parte dela, ou alguma parte dela, por meio de cooperativas, talvez fizesse mais sentido para um Brasil melhor e para uma vida mais equilibrada, principalmente os jovens. Né? Mas o cooperativismo está aqui desde a época do Império. A primeira cooperativa da qual se tem um documento oficial na base do Senado é de 1872, aqui no Rio de Janeiro, assinado pela Princesa Isabel ali, o decreto, porque antigamente tudo passava pelo governo central. E desde então, o cooperativismo sempre esteve presente na formação econômica brasileira, apesar de ignorado tanto pela história quanto pela economia, boa parte desses anos. Mas sempre esteve presente, sempre contribuindo muito ali. O professor Marco Aurélio talvez tenha essa noção um pouquinho melhor que a gente ali, ele não tem mais experiência que a gente, mas antigamente toda a cidade do interior tinha três coisas: era a prefeitura, a igreja e a cooperativa de leite ou uma cooperativa agropecuária, sempre. Né? Isso teve uma modificação, enfim, mas você vê que isso vai se conectando com a própria história do Brasil. E por um bom tempo, principalmente na época da ditadura militar, né, o Brasil tinha ainda alguns movimentos separatistas, algumas questões por conta de reforma agrária, havia algumas dificuldades, insurgências, e eles entenderam que cooperativas faziam sentido como um instrumento para acalmar os ânimos.
né? E até reorganizaram toda a economia nacional, por exemplo, direcionaram o Rio de Janeiro como capital para consumir do resto do Brasil. Isso a gente paga esse preço até hoje aqui no Rio, né? Basicamente, se não fosse o Rio, muito do Brasil não teria avançado. E aí eles investiram nas cooperativas no Sul, principalmente, e eram investimentos que fizeram toda a diferença para que a gente tivesse cooperativa que a gente tem hoje. Talvez pelos motivos errados fizeram uma coisa certa. E o resultado veio e hoje faz a diferença para o Brasil inteiro, né? O pessoal do Sul não gosta que eu conte essa história não, mas faz parte. Então, assim, o cooperativo ele está presente em todos os aspectos da nossa história econômica, né, da nossa história social já desde o Império. E hoje a gente tem a pequena parcela da população de 23 milhões de brasileiros participando de cooperativas. Só 23 milhões de brasileiros, né? Hoje a gente tem 700 bilhões de reais em movimento. E aí, quando você pega dados ali, quase 60% do agronegócio brasileiro passa por uma cooperativa. Quando você pega alguns estados ali, como Paraná, quase 40% do PIB passa por cooperativas. 60% da população de Santa Catarina está em cooperativas. 11% hoje do mercado de financeiro, bancário ali, nas instituições financeiras, está nas cooperativas. Então, o cooperativismo ele vem crescendo, apesar do desconhecimento da maioria, né? Ele não é irrelevante, nem é pequeno. E ele tem muito ainda a entregar. Ah, mas tem cooperativas que não são legais. Tem, como tudo, né? É uma obra humana, e como obra humana sempre tem suas falhas. Mas o cooperativo brasileiro é um dos mais fortes do mundo. É um dos poucos que tem uma estrutura representativa centralizada. Então, eu faço parte hoje do sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, mal comparando, seria uma OAB das cooperativas, é a única entidade de registro e representação de pessoa jurídica no direito brasileiro, vinculado ao sistema OCB, ao CB Rio, e todos os estados também têm. A gente tem o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que equivale ali ao SEBRAE, tá? O SEBRAE para mim pequena empresa, o SESCOP para as cooperativas. Aí você tem lá os seus congêneres, Senai, Senac, Senat, né? Toda essa estrutura ela se conecta nacionalmente, se conecta com todas as cooperativas, já que todas têm que ter registro conosco. Então, o sistema cooperativo brasileiro é bem integrado em alguns aspectos, né? A gente está tentando aqui no Rio integrar um pouco mais para que eles façam negócio juntos, nem sempre isso é uma realidade, apesar disso ser um princípio internacional do cooperativismo, que é a intercooperação, e também se conecta com entidades globais. Existe uma entidade que existe desde 1889, que é a Aliança Cooperativa Internacional. É a maior ONG do mundo, tem 1,2 bilhões de pessoas ali, isso porque os dados não são muito corretos, né? Nem toda cooperativa informa adequadamente ali, e nem todo país tem todo o cooperativismo vinculado a um sistema informativo único, então a gente estima que talvez seja o dobro. E o engraçado, o interessante, é que a ACI é a maior ONG do mundo, a primeira a ter assento na ONU, foi fundadora e participou dos processos de negociação para a criação da ONU no pós-guerra, e foi a primeira a ter assento na ONU, participa da FAO, está aí em mais de 100 países ali representados por meio das cooperativas globalmente. E esse ano, pela segunda vez, em 2012 também o fez, considerou o Ano Internacional do Cooperativismo. O que esse ano tem e o que em 2012 a gente tinha? Crise global. Toda vez que tem crise, a ONU lembra que o cooperativismo é solução. Toda vez que as pessoas têm aperto, eles lembram que o cooperativismo é solução. Toda vez que não está dando mais para dentro do modelo de capital você desenvolver a tua vida de maneira adequada, opa, vamos voltar aqui, olhar para o cooperativismo como solução.
enfim, o movimento cooperativo ele é bem integrado globalmente, nacionalmente também, tá? E no Rio, cada vez mais a gente tem avançado nesse sentido. Então, não são cooperativas isoladas, cada uma ali, aqui. Obviamente tem cooperativa perdida, né? Cooperativa que não se conecta, cooperativa que não segue os princípios, cooperativa que faz besteira, com tudo, né? Mas acho que a gente tá indo bem aí nessa missão de promover justiça distributiva e democracia econômica. É legal. Eu falei aí para voltar no JK e no Getúlio, você acabou voltando lá para o segundo reinado, né? Princesa Isabel decretando. A primeira cooperativa que deu certo no mundo, a primeira cooperativa que deu certo no mundo é a de 1844, Uhum. né? Dezembro de 1844. Que é a cooperativa dos pioneiros de Rochdale. E olha que interessante, quando que ela nasce? Revolução Industrial. O que tinha na Revolução Industrial? Um processo eu acho que é o sonho do neoliberal mais pleno, que é o quê? Regulação zero do trabalho, regulação zero da economia, né? Mulheres e crianças trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, gente sendo obrigada a comprar lá nas fábricas, nos mercadinhos das fábricas, direito trabalhista nenhum, salários baixíssimos, apesar da indústria de flanela, naquela época, ser a mais pujante do mundo, ter colocado a Inglaterra na liderança do processo de industrialização, né? E aí você tinha nesse momento a gente começa a ter os conflitos sociais. Chega num momento que a exploração ela é tão grande que o povo se rebela, né? Sempre foi assim. E aí nasceu dois movimentos no mesmo período. O sindical, a galera que queria ir para quebra-quebra, para brigar, porque não dá, e tinha uma galera que era do movimento dos socialistas utópicos, que acreditavam que dava para corrigir os desvios sociais por ações econômicas não beligerantes, né? E deste grupo, baseado ali nas ideias de Robert Owen e etc., né, nasce ali um grupo de operários da indústria têxtil, 28 operários da indústria têxtil lá na Inglaterra, na região de Manchester, em Rochdale, e resolvem resolver criar uma cooperativa, uma sociedade baseada na cooperação. Que eles tentaram pedir aumento, ninguém deu, né, não queriam entrar no movimento sindical. Eles falaram: bom, já que eu não consigo aumentar o meu salário, vamos tentar baixar o custo de vida para a gente parar de ficar endividado na fábrica, porque a fábrica vende caro e produto ruim, né? E aí o que eles fizeram? Trabalharam um ano, se apertaram um ano e juntaram dinheiro para criar esse seu próprio supermercado. Eles conseguiram alugar uma loja num lugar pobre da cidade, chamado Beco do Sapo, né? Era um armazém muito simples, num lugar muito simples, e começaram com três produtos: vela, manteiga e farinha. Vela, porque não tinha energia elétrica, então era algo extremamente importante, né? Manteiga e farinha, porque o pão era a base da alimentação na época. Ah, e aí foi engraçado que quando eles inauguraram, os produtos eram mais caros, porque eles não tinham escala, né? Eles não tinham escala, o produto era mais caro. E aí o pessoal chamava eles dos 28 malucos de Rochdale. Debochavam. Ah, vamos 28 malucos, vamos ver quanto tempo vai durar esse negócio aí e tal. Só que eles foram convencendo, 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 convencendo. 10 anos depois, quem não era sócio da cooperativa naquela cidade era dependente de algum sócio. A prefeitura da cidade quebrou e quem socorreu foi a cooperativa. E ela gerou todo esse movimento que a gente tem hoje pelo mundo a partir do exemplo, porque ela foi a primeira, esses 28 operários da indústria têxtil, são, acho que, gênios da economia prática, né? Porque criaram um modelo econômico pensando em resolver problemas econômicos sem pensar em criar um modelo qualquer, né? Mas eles conseguiram sistematizar.
de maneira simples, princípios que hoje a gente chama de princípios, mas na verdade são regras básicas que identificam cooperativas pelo mundo inteiro. E isso foi perpassando e gerou todo o movimento cooperativo que a gente conhece. Em alguns países ali com desenvolvimento científico interessante, na área de economia. E aí, esses caras, eu vou compartilhar depois com vocês, vocês podem compartilhar com os alunos, um livro de um cara que é contemporâneo deles que conta a história toda ali, dia a dia, de como foi esse movimento. Né? É uma história muito, muito bonita mesmo. E tem um filme, para aqueles que não gostam de ler o livro, que eu falo aquela brincadeira, aquele meme, né? Quando virar filme eu assisto, então eu vou mandar o filme também. Tem um filme da história deles. E eles deram origem a esse movimento todo. E aí, só por uma curiosidade, assim, dois pontos aí, assim, talvez fugindo, mas voltando. Como eu disse, o Brasil ele tem três sistemas econômicos oficiais, porque quem define qual é o sistema econômico é a Constituição brasileira. Ela dá as características do Estado brasileiro. E lá na ordem econômica você vai encontrar o livre mercado, que é o capitalismo, e não chamam disso por um acanhamento, né? Mas é isso. Você vai achar a economia planificada, que é quando se fala de regulação, controle, planejamento do Estado, intervenção do Estado na economia, e lá mesmo você vai encontrar o cooperativismo. Você vai achar isso também na Constituição da China, você vai achar isso na Constituição de Portugal, em várias outras. Aí você fala assim, tá, mas nenhum país quis fazer isso como sistema econômico principal? Quis. Tem um país aqui do lado, que agora vai ficar famoso e vai crescer muito, chama Guiana, né, que a gente fica brincando, e não é a Guiana brasileira, não. É a República Cooperativa da Guiana. Depois vocês dão um Google aí. A tal da Guiana inglesa, né, que não é mais Guiana inglesa, se chama República Cooperativa da Guiana. Porque na época que eles ganharam a independência, e eles já tinham antes da gente cooperativismo lá, os escravos quando foram libertos, aí perto do Dia da Consciência Negra, né? Quando foram libertos, eles se organizaram cooperativamente, ainda sem conhecer os princípios, e depois que conheceram os princípios, se organizaram em cooperativas, mas acabou tendo problemas ali por conta de preconceito, perseguição, enfim. Mas aquela ideia ficou naquela sociedade, e quando você teve a independência, eles tendiam mais para um lado socialista, era a época da Guerra Fria, e aí a Inglaterra falou assim, ó, eu dou independência, mas vocês não vão virar socialista, não. Não vou deixar, senão eu não dou. Né? Que tal vocês serem cooperativistas? É meio termo. Né? Esses a gente gosta, foi criado lá na Inglaterra, e aí eles acabaram criando a República Cooperativa da Guiana, que na Constituição tem as cooperativas com uma participação muito forte. A economia acabou não dando certo porque sofria do mal holandês, era produtora de cana-de-açúcar e açúcar, quebrou esse mercado por um tempo, agora retorna ali com petróleo, mas aí já vem com outro pacote de exigências, né? Quem está indo para lá, Halliburton e outras empresas, ó, esquece esse negócio de cooperativismo aí, agora é livre mercado total. Vai crescer, mas não mais com o ideal que nominou o país, né? República Cooperativa da Guiana. Eu falei que eu ia voltar na melhor hora, estou voltando, está aqui, o professor que interrompe e constrange. Eu queria agradecer enormemente aí, Rodrigo Martins, pela intermediação da entrevista. Queria agradecer enormemente também você, Abdu, pela disponibilidade, pelo entusiasmo de sempre. Para mim, você é um formulador número 1 aí do cooperativismo. Deve haver outros, mas eu não conheço. E o que eu conheço, eu estou satisfeito também. E agradecer também aos alunos por estarem aí presentes. Eu sei que foi um sacrifício para todo mundo estar aqui hoje, fora do dia de aula, né? E espero que vocês tenham se beneficiado de toda essa conversa. Haverá outras, mas sem dúvida nenhuma aí o Abdu contaminou já a gente aí pela semana inteira com esse entusiasmo em torno de um sonho, né? Que é o sonho realista, um sonho realista, que é alguma coisa muito rara da gente também encontrar na vida, viu? Então vocês fiquem com essa mensagem. Então eu vou parar a gravação e agradecer mais uma vez a todos aqui. Agora que parou, professor?